Olá, meu nome é Marcos Vieira e esse aqui é mais um vídeo da série Educadores Musicais, uma série de vídeos onde eu converso com educadores que utilizam a música aí de alguma forma. No vídeo de hoje aqui eu vou mostrar a segunda parte da entrevista que eu fiz com o Felipe Ferraz, certo? Esse é o 9º episódio da série, se não me engano. E a conversa foi bem legal, a gente falou um pouco sobre desenvolvimento infantil e tal. E nessa segunda parte a gente vai falar um pouco mais especificamente do trabalho com música, tá? Então é muito importante que você assista primeiro a primeira parte, tá? Se você não assistiu ainda, é só procurar lá no meu canal, Marcos Vieira. Procura lá então a série Educadores Musicais, o 9º episódio, Felipe Ferraz, parte 1, tá? Assiste primeiro lá, depois volta aqui para assistir a parte 2. Se você já assistiu, então é só aguardar aí que a gente vai começar a parte 2. E aí, muito legal, acho que assim, transferindo para essa coisa da educação musical, uma das atividades assim que a gente sempre propõe e tal, e às vezes acaba ficando como uma coisa menor ou uma coisa que não é tão valorizada, é a coisa de construção do instrumento mesmo, né? Às vezes a gente tem ali a construção de um chocalho, que parece uma coisa tão simples, né? Mas acho que entra muito nisso que você falou, de experimentar, de, poxa, se eu coloco um pouquinho mais de arroz, tem um som, se eu coloco menos, tem, né? Enfim, tem outro som. Então, às vezes a gente fica muito encantado com. A gente estava conversando um pouco antes, né, sobre. Às vezes tem um material super bonito, um livro que fala da orquestra e tal, e tem um CD, e a gente acaba esquecendo um pouco que isso é uma representação de uma coisa, né? Certo. E aí, como você disse, não que isso seja ruim, né, mas é importante equilibrar, acho, isso com as experiências reais, né? E aí, entrando um pouco nessa questão um pouco mais prática mesmo, assim, o nosso público, né, do Musiped são essencialmente três tipos de pessoas, né? Tem os professores especialistas em música, que têm a formação musical e têm a formação pedagógica, né, para trabalhar com música, e vão para as salas de aula, para as aulas de música, ou para os conservatórios, ou para, enfim. A gente tem os professores não especialistas, mas que trabalham diariamente com música, né? A gente sabe que os pedagogos, enfim, trabalham diariamente com canções, enfim. E a gente tem os pais também, que tudo bem. E a gente tem também os pais que querem contribuir com essa educação musical, né? Que se preocupam em oferecer o melhor para o filho, enfim. E aí eu queria que você falasse, então, como você vê o papel de cada um desses três atores na formação musical mesmo da criança. Certo. Eu gosto de lembrar de uma coisa. Você falou de fazer instrumentos. Quando eu trabalhava na pré-escola, a gente tinha um material que a gente fazia que eu gostava muito, que era para ensinar as crianças sobre instrumento de sopro, instrumento de corda, instrumento de percussão. Então o que a gente fazia é o seguinte: sabe aqueles canos de PVC que a gente chama, né? O branco, né? Aquele cano de irrigação e tudo isso. Mais ou menos dessa finura, assim, mais ou menos disso aqui. Então, desse tamanho, mais ou menos, talvez vamos dizer que seja 10 centímetros. Não precisa ser de tamanho exato, mas a gente fazia o seguinte: a gente colocava uma latinha do que fosse cerveja, Coca-Cola, embaixo que tivesse vazia. A gente enchia com pedrinha ou areia, fazia diferentes elas, né? Aí colocava fita e envolvia o cano com a latinha, e aí colocava uma corda de nylon que era de violão, que a gente não usava mais. Então a gente cortava uma lacuna, assim, um cortezinho assim no tubo e acoplava com aquela parte da latinha que quando a gente abre, o abridor da latinha. Colocava aquilo, então a criança tocava, fazia instrumento de sopro, tocava a corda e sacudia. Então, fazia tudo, fazia percussão, som de corda e som de sopro. Então, aquilo é importante porque a criança gosta de fazer e está desenvolvendo aquela capacidade de fazer certa coisa. E eu acho que para qualquer pessoa, não só o professor de música, mas qualquer ser humano, é importante aprender uma dimensão diferente de quem somos. Porque ser musical é ser humano. E não precisa ser que você vai ser um músico profissional, mas a gente às vezes adora escutar música. E muitos dizem, eu sou músico só de escutar mesmo. Eu tenho um amigo que colecionou todos os álbuns dos Beatles, e ele é percussionista. Um dia eu fui à casa dele e falei, vamos comprar uma caixa.
essa caixa que você toca de percussão. Cajon, né? É o cajon. Uhum. Isso. Ele foi e comprou um. Tem um para minha esposa em casa. Ela canta comigo, a gente canta nos Estados Unidos profissionalmente. Mas como eu dizia, é gostoso fazer esse tipo de coisa. Explorar. As pessoas têm que ter coragem de explorar coisas diferentes porque é bom para o cérebro. A gente às vezes fica muito envergonhado das coisas, que vão aí. Eu, na verdade, é muito fácil eu dizer isso, porque em matéria de dançar, eu sou assim, eu sou mais envergonhado. Minha esposa adora dançar e eu fico meio naquela, o pessoal está me olhando, aí não sei o quê. Então, para que eu também nesta atividade me solte para que possa fazer isso, é um pouco difícil. Então eu entendo que as pessoas têm os seus desafios. Agora, como professor, é importante mostrar um modelo de que talvez você não seja profissional desse campo, mas seria bom que as crianças pudessem desenvolver a, a musicalização deles. E eu acho que, como várias escolas não têm os professores de música suficientemente, é bom que a pessoa aprenda como utilizar-se da música de maneira apropriada. E isso já é uma grande história, como é que a gente vai dizer apropriado. Eu gosto de ter as crianças produzirem sua própria música. E uma das coisas que eu gosto de fazer, em vez de ensinar violão para as crianças, eu ensino o ukulele, que é o instrumento como o cavaquinho que veio para cá, trazido pelos portugueses, foi o mesmo instrumento que foi levado para o Havaí, e lá se tornou o ukulele, aqui se tornou o cavaquinho. Então são 4 cordas em vez de 6, muito mais fácil, pequenininho, fácil de levar. E eu ensino isso para as crianças. Então, dar oportunidade para que as crianças possam florescer nesse campo, porque eles, de acordo com um amigo meu lá dos Estados Unidos, que é um artista, ele falava, as crianças são centros de nervos criativos. Todos somos, na verdade. A gente acaba esquecendo isso. Mas as crianças têm uma força imaginativa e criativa tão grande. E é importante que a gente deixe que eles criem. E criem no mundo real, primeiro, para depois representar. Muito bom. Acho que deu uma visão geral aí, muito, muito bacana. É isso, então. Eu queria agradecer muito, assim. Acho que vai contribuir com certeza com muita gente, né? Acho legal isso de se sentir capaz, né? Muitos dos nossos, das pessoas que assistem os vídeos do Musiped, enfim, são professores que às vezes se acham, não, mas eu sou muito desafinado. E a gente, né, sempre orienta, poxa, tem um trabalho um pouco mais com ritmo, né? Às vezes é muito habilidoso em jogos rítmicos, mas não se sente tão afinado. Poxa, trabalha, né, o que você consegue. Ou tem dificuldade com a parte rítmica, mas, né, tem a parte da afinação um pouco mais resolvida, enfim. Eu acho que isso é bem legal de lembrar, assim, né, de que não é necessário uma formação, né, de 13 anos de conservatório para propor, né, atividades musicais, né. Essa atividade, por exemplo, do instrumento, eu achei bem legal, desse instrumentinho. A gente mais faz. Uma coisinha rápida, eu queria dizer. Isso é parte do treinamento que eu estou numa escola Waldorf e eu gosto de pensar no que Rudolf Steiner diz para a gente. A gente tem que ter coragem de pensar que certas dimensões que não estão disponíveis para a gente agora podem ser criadas. E você tem que criar, inicialmente, às vezes, é criar o órgão de percepção. Criar o órgão de percepção significa ou criar uma nova maneira de perceber, ou aguçar a sua própria capacidade. A gente vê coisas todo o tempo, então a gente pensa, como é que eu posso criar um órgão de percepção? Vamos dizer, vamos ficar mais perspicazes na capacidade de perceber detalhes que não percebíamos antes. E para fazer isso, precisamos estar presente no mundo real. Usa a tecnologia como precisa, mas tem que saber estar no seu corpo. Eu digo isso por causa disso, a gente diz propriocepção. Estar no corpo é aquele trabalho de realmente refletir. Estou aqui agora, eu estou curtindo estar no Brasil agora. Então, eu não fico pensando só, eu tenho tanto que fazer quando voltar para os Estados Unidos. Não, isso é trabalho, eu faço lá. Eu uso a tecnologia, mas eu tenho que
parar de vez em quando para que eu reconheça que eu estou no mundo real e que aqui eu tenho um trabalho para fazer, para mostrar para as crianças que a gente tem que, com essa tecnologia toda que está disponível, a gente acaba esquecendo coisas importantes. Aquela meditação da gente, nem precisa ser yoga ou outro tipo, é só a gente parar e pensar, refletir na vida da gente, onde a gente está. Então, criar uma percepção mais aguçada para poder perceber as coisas novas, como tocar um instrumento. Não é o fim do mundo, é uma questão de tempo. A gente tem que colocar um pouco de tempo para poder aprender e depois pode compartilhar com as crianças. Muito obrigado. Muito bom. Eu que agradeço, então. Muito obrigado mais uma vez. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Valeu. E aí, gostou do vídeo? Bom, então não esquece de, antes de sair desse vídeo aqui, clicar ali em gostei ou não gostei, se você não gostou, e se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse, tá? Se você quiser ter acesso a outros materiais gratuitos meus, você pode acessar o marcosvieira.com, tá? Lá eu disponibilizo e-books gratuitos e também alguns mini cursos online 100% gratuitos, tá? É só acessar lá e cadastrar o seu e-mail para receber os materiais, tá bom? Você também pode acompanhar o meu trabalho no Facebook. Na descrição desse vídeo aqui deve ter um link lá para minha página, você pode curtir e acompanhar aí diariamente também o meu trabalho lá no Facebook, tá certo? É isso então, um grande abraço e até o próximo vídeo.